O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de, nesse 3 de novembro, celebrar a memória de São Martinho de Lima, o santo da caridade e da humildade. Essas duas virtudes, essas duas excelentes virtudes que o distinguiam e que são características, é claro, de todo santo. Ou melhor, nós podemos dizer que todo cristão deve viver com profundidade a caridade e a humildade, mas que foram excelentes na vida de São Martinho de Lima. E é importante, meus santos, que nós conheçamos os santos da igreja, essas riquezas da igreja, para que nós as imitemos. Os santos, a nossa devoção aos santos, ela deve ser expressa primeira e principalmente na nossa imitação. Não apenas de, eu gosto muito daquele santo, mas procurar imitá-lo, porque de nada nos valerá o bem-querer a um santo, se não houver a imitação das suas virtudes. Como dizia São Paulo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui, meus irmãos, a humildade de São Martinho, para ser imitada, nós precisamos suplicar o Espírito Santo, porque ele viveu a humildade de uma maneira heróica. Ele viveu a humildade na humilhação de fato. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho a vida deste santo. São Martinho de Lima nasceu no Peru. O seu pai era nobre, era um cavaleiro espanhol, muito conhecido e respeitado. A sua mãe, uma negra alforriada. E assim ele nasceu como um filho ilegítimo, porque não eram reconhecidos os filhos de nobres com negros, com alforriados, com pessoas que não tivessem aquela dignidade. Então ele cresceu, embora o seu pai fosse um grande homem, ele nasceu como um liberto, um negro livre, um mulato livre, mas um mulato. E ele desde jovem então tentou, ele não buscou a vida nobre, ele não tentou, digamos, lutar para alcançar os seus direitos como um filho, ter a sua filiação reconhecida, mas ele procurou aprender algo que de alguma maneira
ele demonstrasse um serviço aos pobres, um serviço aos mais simples, e ele se tornou jovem, já jovem aprendiz de barbeiro. Lembremos-nos que nós estamos aqui, ele nasceu em dezembro de 1579, estamos aqui no final do século XVI, e nós não tínhamos ainda a medicina como profissão, como nós a conhecemos hoje. Então, o que era um barbeiro? Um barbeiro, ele era um pequeno cirurgião, ele era um dentista, e recordemos em que consistia, né, o serviço dos dentistas na época: extrair os dentes. Não é que ninguém ia obturar os dentes. Então, ele fazia pequenas cirurgias, ele era dentista e ele era barbeiro. Daí vem aquele costume, aquela frase pejorativa, quando a gente quer dizer que alguém não é excelente, não é bom naquilo que faz, a gente diz: ah, é um barbeiro. Daí vem isso daí, porque eram médicos, mas que não tinham uma especialidade, uma profundidade. E isso, meus santos, com menos de 15 anos. Nós estamos falando de um garotinho, que com 15 anos, ele se apresentou no convento dos dominicanos. Então, isso ele exerceu antes dos seus 15 anos. Era um menino devoto, porque sua mãe o educou na devoção, no amor a Deus. E ele então, com 15 anos, sentindo-se chamado por Deus, se apresentou num convento dominicano. Mas ele era negro, ele era um filho ilegítimo, e ele não podia, segundo as regras de então, ele não podia ser sacerdote nem irmão dominicano, porque ele era um filho ilegítimo, e além disso, ele era um mulato. E diz então, meus santos, que diante daquela humilhação, ele não se revolta. Qual é, meus santos? E aqui cada um deve se colocar nessa situação, quer dizer, não especificamente nessa situação, mas nas situações em que você não é reconhecido, em que o seu valor não é reconhecido, em que as suas virtudes não são reconhecidas, em que você é preterido, em que você é preterida, não preferido, mas muito pelo contrário, em que você é desmerecido. Qual é a sua atitude habitual? De revolta, de raiva, de mágoa, de rancor. Porque quando eu me sinto preterido, é porque eu me acho alguma coisa, não é verdade? Se você acha, se você se sente contrariado porque você foi desmerecido, é porque você acha que tem valor, não é verdade? E aí você diz: eu fui desmerecido. Mas ele sabia que ele era um miserável pecador e que não merecia nada. Então ele, que tinha tudo para se sentir indignado com aquele tratamento em si injusto, socialmente mau e injusto, ele acolheu aquela realidade espiritualmente. Ele disse: é verdade, eu não mereço ser acolhido no convento, não porque era filho ilegítimo, não registrado, diríamos hoje, não porque era mulato, mas porque ele era um indigno pecador. Mas por favor, aceite-me como escravo do convento, como empregado do convento, e o único pagamento que eu peço é a graça de receber, de poder vestir o hábito dominicano e viver a espiritualidade desta ordem religiosa. E aquela atitude humilde desbancou o superior. Isto é, ele aceitou ser um doado, um oblato, um servo, um empregado da casa.
Na verdade, ele seria um empregado da casa, e foi isso que ele se tornou, porque ele era da casa, do convento, um convento com mais de 200 frades, imenso, né? Vocês podem imaginar o que é uma casa com mais de 200 homens. Ele era faxineiro, é tanto que muitas das suas imagens, em muitas de suas imagens, ele é representado com uma vassoura, o santo da vassoura. Ele era faxineiro, ele era enfermeiro, já que ele quando jovem, imagine, como é que eu posso me referir a um rapaz de 15 anos e dizer, quando ele era jovem, ele tinha exercido, porque ele continuava jovem, mas já que anteriormente, fora do convento, ele tinha exercido a função de barbeiro, pequenas cirurgias, dentista e barbeiro propriamente dito, como nós hoje compreendemos. Então ele era faxineiro, ele era enfermeiro, ele cuidava dos doentes, dos irmãos doentes, mais velhos e doentes. Ele era sineiro, isto é, ele era o primeiro a acordar, para acordar a todos e para chamar a todos para os ofícios, que já que, como ninguém tinha um celular com despertador para os horários de oração, de refeição, era o sino. Então, ele que tocava o sino. Então, ele era enfermeiro, sineiro, barbeiro, faxineiro e costureiro. Ele faz tudo. Eu só não encontrei na história dele dizendo que ele era cozinheiro, mas ele tinha que cortar o cabelo de todos os irmãos, dos doentes, inclusive cortar as unhas, fazer a limpeza, dar banho, porque era isso que o enfermeiro fazia, limpar as feridas, e tudo isso ele fazia com total zelo e total caridade. E como diz a palavra de Deus, que ninguém pega um candeeiro, uma lâmpada, para colocar debaixo da cama, mas a coloca no lugar alto para que ilumine muitas coisas. Deus não deixou aquela virtude escondida, e diz então que ele começou a ficar conhecido, o seu exemplo de santidade começou a se espalhar além dos muros do convento, a sua fama de santidade. E aí o seu pai, sabendo que o filho estava sendo muito querido pelo povo, percebeu ali uma oportunidade para exigir que o convento, que a ordem, pelo menos o aceitasse como irmão, que ele não fosse apenas o empregado da ordem, mas que ele fosse pelo menos um irmão. Não seria sacerdote, mas seria irmão. E diz que o seu pai, lembremos-nos que era um nobre, um cavaleiro espanhol, muito conhecido e respeitado, fez a pressão nos superiores, e os superiores não queriam, porque disseram, olha, está contra, né, as nossas constituições não prevêem isso. Mas como o seu pai era um homem muito importante, e ele era muito querido por muitos, o superior então o chamou e disse, Martinho, você vai decidir. Você então vai decidir se você continuará como o empregado, o oblato aqui do convento, ou se você vai ser irmão, como o seu pai está pedindo. E ele responde, eu estou muito satisfeito como sou, porque no serviço de Deus não há superiores nem inferiores. Superior, ele se refere aqui aos superiores das ordens religiosas, né? Eu estou muito satisfeito como estou, porque eu estou servindo a Cristo, e é isso o que me importa. Meus santos, é de cair o queixo, né? Quem aqui numa situação dessa não diria, opa, agora é a oportunidade, imagine, eu quero fazer parte dessa ordem, é justo. Então, se ele está me mandando escolher, e não era mal, né? Vocês compreendem que se ele dissesse que queria ser
acolhido como um irmão, ele não estava pedindo algo mal, mas, sem sombra de dúvidas, ele não estava escolhendo o caminho mais excelente, que é o caminho da configuração a Cristo. Meus irmãos, se nós não tivermos a graça do Espírito Santo, nós não compreenderemos profundamente que o caminho mais excelente é o da humildade, é o do rebaixamento, é aquele que nos configura a nosso Senhor Jesus Cristo, que quando veio à terra, escolheu o caminho mais humilde. Ele poderia ter nos salvado de uma maneira, pelo menos que não desmerecesse tanto a sua dignidade, mas, como diz a carta de São Paulo aos Filipenses, embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Ele se rebaixou, ele se fez homem. Ele se fez homem, criança, que ele poderia ter vindo adulto. Não, ele se fez criança. Como criança, ele dependeu de São José e da Virgem Maria. E ele não só se fez criança, ele se fez criança pobre. Não se fez uma criança rica, abastada, quem sabe filha, uma criança que fosse filha da esposa de um sumo sacerdote judaico. E não só ele se fez homem, criança, pobre, judeu. Ele não se fez romano, que era, digamos, os cidadãos do tempo. Então ele se rebaixou. E não só ele se fez homem, criança, pobre, judeu, mas morreu numa cruz. Escolheu a morte mais ultrajante. De modo que, meus santos, quando nós olhamos para nosso Senhor, se nós nos deixarmos tocar pela sua graça, nós iremos abraçar toda oportunidade de viver a humildade na nossa vida. E é o que infelizmente nós fazemos ao contrário. Nós procuramos ocasiões que nos elevem e desprezamos, não gostamos das ocasiões que nos contrariam, que nos humilham, que nos desmerecem e que são caminho para a nossa santificação. Então nós não podemos apenas ouvir isso, nós precisamos ouvir e dizer: Senhor, dá-me ouvidos espirituais para que eu acolha esta palavra. Dá-me, Senhor, você que está ouvindo esta palavra, você já deve dizer no seu coração: Senhor, dá-me a graça de acolher esta palavra e que ela frutifique na minha vida. E não tenhamos dúvidas, meus santos, de que se nós acolhermos de verdade a humildade na nossa vida, a porta da santidade nos foi aberta. Todas as graças necessárias para a santidade nos estão disponíveis. Por quê? Porque Deus não recusa bem algum a uma alma humilde. Deus não recusa graça alguma a uma alma humilde. Deus olhou para a pequenez da sua serva. Porque uma alma soberba, Deus não pode derramar graças, porque ela se tornará mais soberba ainda. Mas uma alma humilde, quanto mais agraciada, mais humilde ela se torna, porque ela sabe que não é merecedora daquelas graças. Então, a humildade é a porta para a santidade. Pois bem, diz então que ele isso fez, e o superior ficou tão admirado com aquela resposta, que muito tempo depois guardou aquilo no coração, mas ele mesmo, por própria conta, sem pedido de São Martinho, o acolheu como irmão, ao contrário daquilo que determinavam as constituições. Então ele morreu com 60 anos, morreu alquebrado, cansado, doente, e morreu como irmão
dominicano, porque o superior fez independentemente do pedido dele. Diz a história, meus santos, que São Martinho, ele operava milagres, isto é, milagres, curas, bilocação. Pessoas na China, no Japão, na África, relatam de terem visto e conversado missionários desanimados, dizem que foram confortados por São Martinho lá na África, lá no Japão, lá na China, quando ele nunca saiu daquele convento. Não foram relatos de pessoas que talvez não tenham muita credibilidade, mas de religiosos missionários que disseram: ele veio aqui para nos confortar. E foram muitos relatos. Imagine que ele foi proibido de, assim, tantos milagres e tantas curas começaram a acontecer, que a paz no convento foi perturbada. E aí o superior disse que ele deveria parar de fazer aqueles milagres, como se isso dependesse dele, né? Mas diz então que ele pediu a Deus que não realizasse aquilo, porque o superior dele, e o religioso, ele obedece ao superior como ao próprio Deus, disse: Senhor, então muda a vontade dele, porque ele me proibiu e eu não sei o que fazer. E disse que uma peste assola aquela região, e muitas pessoas começam a adoecer, muitos religiosos ficam acamados, e aí o mesmo superior vem a ele e diz: olha, vai rezar sobre os religiosos e os doentes, para que eles se curem. E aí disse que ele receitava coisas inusitadas, mandava uma pessoa que estava gravemente doente tomar vinho morno, e a pessoa se curava. Outras, ele pegava um punhado qualquer de ervas, macerava, juntava com um pouco d'água, balançava e dizia: tome. E ele dizia: eu te medico, mas Deus te cura. Uma frase que ele repetia constantemente. Isto é, eu te dou o remédio, mas é Deus quem te cura. Então ele pegava aquelas folhas, aquelas ervas, e dizia: eu te medico, mas é Deus quem te cura. E as pessoas ficavam curadas. Por fim, vem o bispo de La Paz, gravemente doente, que estava passando pelo convento e ouviu falar daquele religioso santo, daquele homem de Deus que morava naquele convento. E já desenganado por todos, às portas da morte, o bispo de La Paz vai para receber um consolo, uma oração, já que ele estava só esperando a morte. E diz que apenas com o toque da mão sobre o peito daquele bispo, ele recobrou a saúde, e ele mesmo depois acompanhou o velório de São Martinho, que quando morreu, o vice-rei, bispos e prelados de várias ordens religiosas o acompanharam. Meus irmãos, estamos celebrando São Martinho, estamos celebrando esse homem de uma caridade imensa e de uma humildade sem igual, de uma humildade que nos deve chamar à imitação. Mas como nós sairemos aqui hoje desta missa? Isto é, nós ouviremos este relato, acharemos muito bonito, mas continuaremos com a nossa vida, com picuinhas. Quantas brigas nós temos entre os nossos familiares, casais, em casa, com os filhos, com os amigos, com os vizinhos. Por quê? Porque alguém me contrariou, porque alguém me desmereceu, porque alguém me humilhou, porque passou por mim e não sorriu, porque não ligou para mim. Gente, para com isso, entendeu? Abraça este caminho de: nossa, eu não mereço, eu sou tão pequeno, por que eu quero ser o centro da vida de Deus? Quando Deus não me concede uma graça, nossa, eu fico enraivecido, murmurando, reclamando. Será que Deus se esqueceu de mim? Você até merecia ser esquecido, né?
Deus não se esquece de você, porque Deus é Deus e Deus é amor. Mas você sabe que você não merece ser lembrado. Então por que essa arrogância diante de Deus? Por que esta pretensão diante dos homens, que nós queremos ser reconhecidos pelos outros, mas ter essa atitude diante de Deus? Eu não mereço, mesmo diante, né, das situações injustas, mas eu não mereço ser honrado. Tem uma história, e com essa eu termino. Diz que, vocês lembram, né, que São Martinho, ele era responsável pelos doentes, ele era o enfermeiro. E diz uma vez que um doente, um irmão mais velho que estava doente, o chamou. E aqui quem cuida de doentes sabe disso, né? Vocês que acompanham pelas redes sociais, vocês que estão aqui presentes, médicos que acompanham pelas redes sociais, sabem que cuidar de doente é difícil. Porque a pessoa, quando está doente, ela acha que ela é o centro do mundo. Ela quer ser atendida naquele momento. E ela quer que o seu problema seja resolvido por você. Então é um fardo muito grande. Então diz então que um doente lá no convento pediu que São Martinho lhe trouxesse uma bebida que ele queria. E diz que o santo, que São Martinho, demorou. E o religioso gritava: onde é que está esse cão mulato, esse cachorro preto? Onde é que está esse cão mulato que não chega? E o superior da ordem, que já havia em Martinho um homem de Deus, ouviu aquilo quando Martinho chega, e o religioso, na sua cara, diz: seu cachorro mulato, onde você estava? E o religioso, o superior, repreende o doente e diz: Martinho, como é que você deixa que ele diga isso? E Martinho diz: eu estou recebendo cinzas. Isto é, ele estava se referindo à quarta-feira de cinzas, quando a gente ouve: lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Eu sou pó. Para quem é pó, ser chamado de cachorro preto é até elogio. Eu sou pó, eu não sou nada, eu mereço o inferno. Eu pequei contra Deus. Para quem pecou contra Deus, e nós pecamos, meus santos, porque eu não sei, talvez haja algum imaculado aqui, alguma imaculada? Acho que não, né? Só a Virgem Maria. Então nós pecamos contra Deus. Então tudo que nos vier é ganho para quem o inferno merece. Então é claro, meus santos, eu não estou legitimando o pecado daquele religioso não virtuoso que chamava São Martinho de cachorro mulato. Eu estou dizendo, e não estou legitimando as injustiças que podem ser feitas conosco. Eu estou dizendo que nós precisamos aprender a lidar espiritualmente, porque senão em tudo o diabo sairá vencedor. Sairá vencedor na boca maldita daquele que blasfema, daquele que maldiz, naquele que falta com respeito e caridade com o irmão, mas sairá vencedor também no coração daquele que resmunga, daquele que guarda mágoa, daquele que guarda rancor e que fica remoendo aquilo que lhe foi dito ou lhe foi feito. Mas o diabo não sai vencedor no coração do humilde, que bate no peito e recebe aquela humilhação como uma penitência, sabendo que é merecedor de castigos infinitamente maiores. Meus santos, que São Martinho de Lima interceda por nós, para que nós aprendamos a humildade, e assim a porta da verdadeira santidade seja aberta para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.